Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de tipo de letra ou fonte. Quando a gente vê uma revista, jornal, a gente nota que um veículo de comunicação usa alguns tipos de caracteres ou tipo de fontes, tipo de letra, para expressar a sua notícia, o seu artigo. Por exemplo, Estadão usa esse tipo mais linear e a Folha usa um pouco mais com essas serifas, assim como The Times, que foi um dos que criou o tipo de fonte The Times. Outra coisa importante é a combinação de tipos de fontes. Por exemplo, aqui tem um título principal com serifas, um subtítulo sem serifas e o texto com serifas. Aqui eu tenho títulos e textos, o título com serifas e o texto sem serifa. E aqui os dois com serifa. Aqui no Estadão a gente tem títulos sem serifa e textos sem serifas. Aqui o título com serifa e o texto com serifa. Esse igual, né? Aqui também. Aqui sem serifa os dois. Então aqui a gente tem alguns tipos de nomes de fontes, né? Os mais famosos aí são Times New Roman, que é usado aqui, chama Times por causa desse jornal de Times, o jornal londrino. A gente tem o Palatino, tem o Book Antiqua e assim por diante. Aqui o Arial, Book Old Man Style e assim por diante. Normalmente a gente divide os tipos de letras como serifados, sem serifas, cursivo, fantasia e monoespaçado. O serifado é esse que tem essas pontinhas, né? O sem serifa é que não tem as pontinhas, o monoespaçado o espaçamento é constante, o cursivo, que parece uma letra manuscrita, e o fantasia. Para eu definir o tipo de letra, eu uso o estilo, né, a tag style, e com a propriedade e valor. A propriedade aqui no caso é o font family e o valor aqui no caso aqui é Verdana, o mesmo font family para Courier. Aqui está um exemplo, né, de font family, Times New Roman. Se não tiver esse Times New Roman, ele vai buscar o Times. Se não tiver o Times, ele vai buscar uma fonte qualquer com serifa. Também pode ser Arial, Helvética e sem serifa. Voltando aqui um pouco, esse W3.org é um site interessante para pesquisa de coisas relacionadas a HTML, CSS, etc. Então, com serifa são esses traços, né? Essas pontinhas que as letras têm. Pode ser tanto no idioma português, inglês, né? Quanto em idiomas como japonês e outras línguas. O sem serifa é essas que não têm as pontinhas, né? Esse, por exemplo, todos os textos estão com serifa. Esse aqui, todos os textos estão sem serifas, né? Não tem as pontinhas. Também pode ser em outros idiomas. O cursivo é como se fosse manuscrito, né? Então também tem em outros idiomas o cursivo.
E o monoespaçado é que cada letra ocupa um espaço, e os espaços em branco também, um espaço constante. E o fantasia são letras aí, geralmente usado para títulos. Outra propriedade importante é o tamanho de fonte, né? Então a gente pode definir o tamanho de fonte de várias formas. Antes disso, vamos fazer algumas ilustrações. Vamos pegar aqui uns exemplos. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de página com várias fontes, vários tipos de fontes, né? Por exemplo, aqui ó, é serifado, sem ser serifado, monoespaçado e cursivo. E aqui são alguns tipos de fonte. Deixa eu trazer o arquivo original. Aqui está o HTML dessa página. Então, como sempre, né, a gente tem o tipo de documento é o HTML, aqui a tag HTML que termina aqui, né, HTML. A gente tem o head, o título, né, que é fontes, que vai aparecer aqui. Que vai aparecer aqui, né? Esse fontes aqui é esse texto que está aqui. Aí a gente tem o estilo, está dentro do head aqui, da cabeça. Então aqui é onde a gente define, a gente vai ver melhor como definir esses estilos no CSS. E aqui tem, olha, o serifado, sem ser serifado, o monospace, o cursivo, fantasia, e tem uns outros tipos de letra, né? E aqui a gente usa eles, ó, a propriedade fonte family, que é a propriedade fonte family, que é esse título. Tem um subtítulo aqui, famílias genéricas e famílias de fonte, né? Fonte family. Então aqui estão os textos, esses textos aqui, escritos em cada um dos tipos de fonte. Então a gente tem aqui, ó, vários tipos de fonte. Então aqui o serifado, ele vai pegar o primeiro que ele encontrar serifado, o sem ser serifado, o monoespaçado e o cursivo. Aqui no caso não tem nenhum fantasia, aqui embaixo tem um fantasia. Então aqui a gente tem vários tipos, né, que é o palatino, o Times Roman, o Lucinda, a Helvética, esses aqui são sem serifa. Esse é fantasia e alguns monoespaçados, 2 monoespaçados aqui. Então esse é um exemplo de textos, né? A gente vai ver um pouquinho mais também de texto em um outro exemplo. Então agora vamos falar um pouco sobre tamanho das fontes, tamanho das letras.
Então aqui a gente tem os mesmos, né, vários tipos de fontes, e aqui com tamanhos distintos, né? Aqui é o tamanho médio, né? O tamanho médio, tamanho normal, tamanho médio, tamanho large e o extra large, esse extra large aqui. Então, a gente pode definir o tamanho da letra pela palavra, né? Sem nada, médio, largo e extra largo. E podemos também por tamanho, centímetro, ou por pixel, que é 96avos de polegada, point, né, esse PT é de point, que é 1,72avos de polegada, pica, que é uma unidade para gráficas, e relativos, né, tanto 150% como o dobro. Então aqui a gente tem essas definições todas, né? Que é 150, o dobro, pica, ponto, que é esse font size. Então, a gente pode, além de variar os tipos de fonte, a gente pode variar os tamanhos. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é com relação ao alinhamento de texto, né? Então, eu posso alinhar um texto centrado, né? Esse título aqui está centrado, então esse título aqui está centrado. O subtítulo, esse subtítulo está alinhado à esquerda. O outro subtítulo está alinhado à direita. O parágrafo, esse parágrafo ele está justificado, quer ver? Então, olha, quando ele diminui, quando eu diminuo aqui, ó, quando chega nesse tamanho, ele fica ajustado dos dois lados aqui, né? Então, olha, não importa o tamanho da página, ele sempre vai estar alinhado aqui e aqui. Esses aqui não estão justificados, eles ficam ou à esquerda ou à direita. E esse justificado também, a última linha fica alinhado à esquerda, assim como o daqui é justificado, mas ele fica alinhado à esquerda. Então aqui, ó, justificado. Vamos pegar um outro exemplo. A gente pode também escrever textos com alinhamentos e aqui eu estou usando um tipo de letra que é da Google, né? Google API, esses dois tipos de letra. Esse primeiro aqui é esse tal de sunrise, né? Esse sunrise aqui. E o outro é o tangerina. Esse daqui é o tangerina. Então, olha, esse aqui, ó, vocês já viram falar que o Leonardo da Vinci ele escrevia o contrário, da direita para a esquerda. Esse texto que está escrito aqui, com pouco esforço vocês conseguem ler. Mas aqui, ó, tem um P, um A, um Z, um E e um R, que é o prazer aqui, ó. Prazer e dor são representados com traços gêmeos. Então, daqui é uma frase aí do Leonardo da Vinci, escrito de trás para diante, né? Ou seja, da direita para a esquerda. Então, para fazer isso, eu uso aqui, ó, direction,
né? Da direita, right to left, da direita para a esquerda. Então, esse é um outro exemplo aí de a gente usar algumas propriedades para escrever o texto. Daqui serve principalmente para quando a gente quer inverter um texto. Um outro exemplo é usar o texto de fontes do Google. Então aqui eu vou usar essa página aqui, ficou bem mais bonita, né? Deixa eu pôr aqui em cima. Essa página a gente está usando alguns fontes do Google, né? Esse fontes Google APIs. Então estou usando esses tipos de fontes. Então para cada, por exemplo, para o título, eu estou usando esse Oxanium. Esse Oxanium, daqui é um título. Aqui, ó. É um título, Oxanium, H1. Então, H1, esse H1, eu estou usando o tipo de fonte Oxanium, com tamanho 42, font size 42. E também estou dando uma sombreada aqui, ó. Tem outro título aqui, ó, vamos deixar a web mais bonita. Tá aqui, ó, vamos deixar a web mais bonita. É um div, uma divisão que eu fiz, que eu estou usando uma classe título, que aqui é uma classe título, daqui é uma classe, e aqui eu consigo falar que o tipo de fonte é tangerina, né? Tangerine. O tamanho da fonte é de 100 pixels. A cor é essa cor aqui, né? Estou deixando a mesma cor que esse fundo. E com sombreado, ou seja, que tem um sombreado aqui, né? Esse último aqui dá esse degradê. E na cor cinza. E alinhado ao centro. Então, aqui tem uma série de propriedades do texto, né? Sombras, alinhamento e tal. E aqui tem vários tipos de letra. Então, o bom dos fontes da Google é que eu posso escolher entre 999 tipos de fontes disponíveis, né? Então, dá para usar bastante tipos de fontes. Tem alguns sites que sugerem combinações de fontes que são mais convenientes para a leitura. Então é bom não usar esse tipo de fonte como esses aqui, para um texto comum, como por exemplo, aqui é quase impossível a gente ler. Jovem, que eu nem sei que letras são essas, né? Fica bastante difícil de ler. Então é bom usar os fontes que sejam mais fáceis de ler. Mais um exemplo aqui de como escrever as letras é esse aqui, ó. Então eu posso escrever um texto normalmente, né, da esquerda para a direita, eu posso escrever na vertical. Então, ao fazer isso, eu uso uma propriedade, que é essa propriedade Write Mode, né? Então, esse daqui, ó, ele está na horizontal, e esse outro TS2 está na vertical, da direita para a esquerda, que é esse aqui. Então, o TS2 está embutido aqui, ó. Esse TS2 está aqui. Aqui, ó, esse vertical URL, outra linha e mais uma linha, né?
Vamos pôr até mais uma outra linha. Se eu pôr um BR, ele vai quebrar a linha. Outra. Então, vou escrever 4 linhas aqui. Ó. Então, aqui vão aparecer 4 linhas. Se eu gravar e dar uma refrescada aqui, ó, agora apareceram 4 linhas. Um outro exemplo desse mesmo write mode, né, essa propriedade write mode está aqui, ó, para deixar às vezes uma página um pouquinho mais interessante, é eu escrever esse texto aqui, ó, na vertical, né? Posso pôr as propriedades que eu quiser para escrever isso. Então, aqui no caso, eu estou usando esse Georgia Sans Serif na cor esse é para o texto normal, né, esse texto aqui. E para o título, eu estou usando então, olha, para o H2, no caso, esse H2, a propriedade, essa daqui é a propriedade, e depois tem um outro H2 aqui, write mode, né? Que é esse write mode que está aqui. Então, para ambos, eu uso esse H2 com tamanho 70, na cor azul, né? Posso mudar aqui, red, por exemplo. Se eu atualizar e der uma atualizada aqui também, aí ó, já apareceu em vermelho, né? Então eu posso mudar o meu texto do jeito que eu achar mais conveniente. Então esse é um exemplo aqui de uso de propriedades de fontes. Só por brincadeira aqui, eu posso usar esse daqui, ó. Eu posso usar ícones que giram. A gente vai ver isso um pouco depois, tá? Então posso, se vocês quiserem ver o código fonte disso, tá aqui, ó, é bem simples. Então, aqui, ó, elementos giratórios. Essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Aí tem um parágrafo e esse que está girando, eu estou usando um tamanho de fonte de 150, eu posso diminuir aqui ou aumentar, né? Por 250 aqui. Se eu aumentar, ele vai quase que dobrar. Aqui, ó, quase que dobrou. E numa cor light blue, pode ser red aqui também, ó. Se eu pôr red, vai virar vermelho. Aqui, ó, ficou vermelho. Então eu posso, daqui é uma propriedade de girar, né? Esse spin, ele faz com que esse ícone, né, gire. Então é só uma curiosidade. Bom, então a gente já falou, tem então essas páginas aqui, ó, eles sugerem combinações de fontes que sejam mais agradáveis. Esse aqui para leitura e fica no formato bonito, essas combinações de textos, né? Aqui, por exemplo, é o Josephine Sans com Payfair,
Então, Josephine Santos com Playfair. Aqui tá difícil de ler. É o Roboto com o Cabim. Roboto com Cabim. E assim por diante. Então, eu posso fazer combinações que ficam mais elegantes. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. E então, aguardo vocês na próxima aula.